Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, mais uma vez aqui com vocês para ajudá-los com as equações do segundo grau. Ao longo dessas semanas, vocês devem ter visto muitas equações do segundo grau, a resolução através da fórmula de Bhaskara e a resolução através da regra de soma e produto. Agora, vocês devem estar pensando assim: onde eu vou usar esse conhecimento todo? Tá? E agora nós vamos entrar com a parte dos problemas. Tá? Então, ao longo dessa semana, vocês vão trabalhar com problemas que são solucionados através de equações do segundo grau. Então, o que é mais importante nesse momento é você interpretar aquilo que está escrito para a forma matemática. Tá? É como se fosse uma tradução. Né? Nas aulas de inglês, vocês não fazem a tradução do português para o inglês ou do inglês para o português? Aqui nós vamos usar o mesmo conceito, só que a tradução agora é para a linguagem matemática. Então, daquilo que está escrito, vocês vão interpretar e transformar numa equação de segundo grau para que então possam responder as perguntas. Vamos lá? Eu vou colocar alguns exemplos aqui e vocês vão, ao longo da aula, pausando o vídeo e pensar na situação, tá? No final do vídeo eu vou colocar a descrição do problema para que vocês possam acompanhar, tá? Vamos acompanhar aqui comigo então agora. O primeiro exemplo é esse daqui. Então ele fala no seguinte texto: um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno mede 28 metros a menos do que sua lateral. Quais são as dimensões desse terreno? Essa informação toda vocês vão transformar numa equação de segundo grau. Tá? Vamos ver como é que a gente monta ela então. Ele fala em um terreno retangular. Então a minha primeira questão aqui é saber que eu estou lidando com um retângulo. E se ele fala em área, a área de um retângulo, vocês já devem saber, já devem ter estudado lá no 8º ano, que o cálculo dessa área é calculado através do produto da base pela altura. E essa área vale 1.100 metros quadrados. Muito bom. E ainda ele fala o seguinte: a frente desse terreno mede 28 metros a menos do que sua lateral. Bom, já sabemos o que é base e o que é altura. Então vamos apagar aqui e vamos trocar pelos dados do exercício. Se ele quer saber quais são as medidas desse terreno, logo nós vamos chamá-la pela nossa incógnita. Vou chamar aqui de x. Se ele tem 20, aí ele fala o seguinte: a frente desse terreno mede 28 metros a menos do que sua lateral. Bom, vamos pensar que essa daqui, deixa eu trocar aqui, ó. Essa aqui é a frente e essa aqui é a lateral. Tá? Bom, se a frente mede 28 metros a menos, agora pensa o seguinte:
você não está conseguindo pensar como isso fica algebricamente, tá? Porque você não sabe. Então você vai começar a raciocinar. Tá? Se ela mede 28 metros a menos, bom, se ela medisse 78 metros, né? Então a frente vai ter 50. Você faz 78 menos 28. Se ela tivesse 100 metros, a frente teria 100 menos 28, teria 72 metros. Mas e se a lateral tem x? Então a frente vai ter x menos 28 metros. Bom, com x menos 28 metros, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para que você possa enxergar com clareza. Então, se as laterais, né, medem x e a outra x menos 28, e a área é dado pelo lado vezes o lado, a partir daqui eu consigo, então, montar a minha equação, que ela vai ficar assim, ó. A área, deixa eu colocar aqui, base vezes altura é igual a 1.100. Ou seja, é igual à área que eu estou procurando. A partir daqui, é fazer o cálculo, fazer a distributiva. O que eu tenho agora? X ao quadrado menos 28x. E aqui o 1.100 eu já posso passar para o outro lado, deixando essa equação já na sua forma geral. E aqui eu chego na minha equação do segundo grau. A partir daqui, você pode resolver pelo método que você quiser. Tá? Ou por soma e produto, ou por Bhaskara. Tá? O modo como você vai resolver independe, desde que você resolva. Vamos resolver por Bhaskara. Então aqui eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 28 ao quadrado. Não esqueçam, aqui é 28 vezes 28. 28, gente, não façam de cabeça. Vem aqui no cantinho da folha e faz 28 vezes 28. 64 vão 2, 16 com 6, 22, e aqui 56, ou seja, 784. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1.100, menos com menos dá mais, aqui vai dar 4.400. 4.400 somado a 784, então eu tenho aqui 44, aqui vai dar 5.184. Olha, o meu delta deu 5.184. Então, vamos pegar esse resultado e jogar na próxima parte da equação, que aqui eu vou determinar quem são as minhas raízes dessa equação. Então aqui eu venho para cá, x igual a menos b, e muita atenção aqui, moçadinha, porque o meu b é negativo, então coloca o negativo e o negativo, tá? Menos b, né? Mais ou menos raiz de 5.184 dividido por 2 vezes 1. Aqui, menos com menos vai dar mais, deixa eu dar o espaço aqui. Menos com menos mais. Raiz quadrada de 5.184,
você vai vir, eu já posso até, se você tiver uma calculadora na mão, você pode fazer, senão numa próxima aula eu ensino para vocês como é que vocês chegam nesse valor aí. Mas uma forma de você chegar é fazendo a decomposição do número. Então aqui, 5.184, raiz quadrada é 72. 2 vezes 1 é 2. Aqui, como você já sabe, vamos separar em duas raízes. X' e x duas linhas. A primeira é 28 mais 72 dividido por 2, que vai dar 100 dividido por 2, que é igual a 50. E a outra é 28 menos 72 dividido por 2, que vai dar menos 44 dividido por 2, que vai dar menos 22. Aí você vai pensar o seguinte: ah, então as raízes são 50 e menos 22? Não necessariamente, tá? Porque o que nós estamos fazendo aqui agora é a resolução de um problema. E esse problema é um problema de geometria. Quando a gente resolve um problema de geometria, os valores negativos a gente não pode considerar. Então, nesse caso aqui, o menos 22, eu vou simplesmente descartar. Logo, a minha resposta para um dos lados é 50. Bom, a resposta é 50? Ainda não. Porque agora eu vou responder a pergunta do problema. Ele fez a seguinte indagação: quais são as medidas ou as dimensões desse terreno? Bom, se eu achei que o x, né, vale 50, é só eu vir aqui trocar. Aonde tem x, eu coloco 50. Aonde tem x, eu coloco 50. 50 menos 28 é 22. Logo, as dimensões do terreno são 50 metros e 22 metros. E aqui eu posso apagar. Gente, espero que tenham entendido e vamos partir agora para um segundo exemplo para que vocês possam compreender um pouquinho melhor, tá? Exemplo 2 agora. Aqui no exemplo 2, ele fala o seguinte: o quadrado e o retângulo abaixo têm a mesma área. Então aqui nós temos um quadrado de lado x e um retângulo de lado 16 e x mais 5. Como a gente já viu, a área de um quadrado e a área de um retângulo é dado pelo produto dos dois lados. Já que eles estão falando que as áreas são iguais, então basta eu escrever que, e aqui eu vou dar um espaço para fazer a resolução. Então, a área do quadrado é igual à área do retângulo. Então, quem é a área do quadrado? X vezes x, ou x ao quadrado. Quem é a área do retângulo? É 16 vezes x mais 5. 16 vezes x mais 5. E a partir daqui, eu começo a resolução da equação. Faz a distributiva, e aqui eu chego que x ao quadrado é igual a 16x, 16 vezes 5, mais 80. Arrumando essa equação agora, essa igualdade, eu tenho que x ao quadrado menos 16x menos 80 é igual a zero. Bom,
A partir de agora, você tem uma equação de segundo grau, ou seja, você transformou um texto numa equação. E agora você vai resolver através da equação. Bom, resolvendo a equação, eu vou encontrar os valores que eu preciso e vou conseguir responder as duas perguntas aqui de cima. Mas como é que você vai resolver a equação? Pelo método que você achar mais fácil. Aqui no primeiro exemplo, eu resolvi por basta. Agora nós vamos fazer utilizando a regra da soma e produto. Tá? Então, vamos lá. Formulazinha da soma. Menos B sobre A. E o produto, C sobre A. Então aqui, menos 16 menos 16 sobre 1, que vai dar 16. E aqui, menos 80 sobre 1, que vai dar menos 80. Essa é que eu considero, muitas vezes, a parte mais difícil de se fazer pela regra de soma e produto. Aonde você vai ter que pensar quais são as soluções do seu problema. Tá? Então aqui, a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: comecem sempre pela multiplicação. Agora você tem que fazer um teste de cálculo mental. Tá? Pensem aí em pares de números que multiplicados dá 80. Eu vou colocar aqui, ó, x' e x duas linhas. Eu vou colocar aqui no cantinho. Então você vai pensar lá, ó, 1,80, 2,40, 4,20, 5,16. Eu acho que não tem mais. Mas de todos esses, né, que o produto dá 80, né, só tem um que a soma dá 16. E quando eu falo soma, eu estou falando da soma que pode ser um número positivo e um número negativo. Então vamos ver. Entre esses pares de números, o único que vai me dar a soma dos dois 16 é esse daqui, ó. É o 4 e 20. Bom, então eu sei que para efeito de conta, de cálculos, né, os resultados são 4 e 20. Ah, professor, então tem dois resultados? Ainda não, calma lá. A gente ainda tem que fazer a análise do sinal. Começamos pelo produto. O produto é um número negativo. Deu menos aqui. Então agora você vai ter que se lembrar do seguinte: em que situações o produto de dois números é negativo? Aí você vai lembrar lá da regrinha de sinal que o seu professor te ensinou lá no 7º ano, né? O produto de dois números é negativo quando você tem sempre um número positivo e um número negativo. Ou seja, o 4 e o 20, eles terão sinais trocados. Mas agora, quem é o trocado? Quem é o positivo e quem é o negativo? Quem vai informar para a gente isso é a soma. É esse cara aqui, ó. Olhando para ele, o que ele é? Positivo. Se ele é positivo, o maior número aqui é positivo e o menor é o negativo. Bom, então aqui eu tenho que o meu resultado é menos 4 e mais 20. Mas lembra daquilo que eu falei para vocês na aula anterior? Aliás, no exercício anterior? Estamos tratando de um problema de geometria. E nesse caso, os valores negativos, eles são descartados. Então o resultado
da minha incógnita é 20. Mas eu já respondi, já acabei o exercício? Não, eu tenho que responder as duas perguntas lá em cima. Pergunta A. Quanto que vale o perímetro do quadrado? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, ali, naquele quadrado, eu tenho o perímetro, que aqui eu vou simbolizar ele por 2π, é equivalente a 4x. Ou seja, o perímetro 4 vezes 20, logo o perímetro vale 80. Então, o perímetro desse quadrado vale 80. E o perímetro do retângulo? Bom, x mais 5, 16 e 16. Então, aqui o perímetro do retângulo vai ser 2 vezes x mais 5, mais 16 mais 16, 32. Então, o perímetro do retângulo é dado por 2 vezes, e agora eu troco o 20, o x por 20, 20 mais 5, mais 32. Então, o perímetro aqui, 20 mais 5 dá 25, vezes 2 dá 50. 50 mais 32, logo o perímetro do retângulo vale 82. E aqui eu tenho a resolução e a resposta do meu problema. Certo, gente? Então fica aqui a dica para vocês. Antes de resolver as equações, tá? Leiam atentamente cada um dos enunciados, interprete para a forma matemática e a partir daí você vai resolver a equação de segundo grau. Lembre-se de sempre responder a pergunta do problema, tá bom? Até mais, até a próxima aula.